Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Você sempre repete a mesma coisa? Sim, eu sempre vou repetir a mesma coisa para que essa certeza, essa convicção, esse fato entre na minha e na sua cabeça. Nós declaramos todo dia que Deus é bom, que a sua bondade dura para sempre, que Ele cuida de nós, que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus protetor. Todos os dias vai ser a mesma fase. Por quê? Porque o Senhor não muda. A sua palavra não muda. Essa verdade não muda. Então, todas as vezes que nós declaramos que nós estamos aqui através da graça, do favor imerecido, nós colocamos isso na nossa cabeça, no nosso coração, porque o Senhor não muda. Quem muda somos nós. Muitas vezes nós perdemos essa certeza, essa convicção, nós nos distraímos com as coisas que vai acontecendo ali ao nosso redor, nós vamos perdendo essa certeza. Por isso que todo dia eu repito a mesma frase. Bom dia, bom dia. Com a graça, com o favor, com a misericórdia do nosso Pai de amor, porque é isso que o Senhor tem para mim e para sua vida todos os dias. E todos os dias nós temos que declarar: eu sou filho, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou guardado, sou protegido. Sou favorecido, sou salvo, sobre mim não há mais condenação. Incessantemente as mesmas coisas. Mas eu vou enjoar. Não, vou cada vez mais. Quando você declara, isso entra no seu coração, vira convicção. E nada vai te roubar essa certeza de que esse é o seu Pai, Pai de amor. Amém? Vamos orar? E vamos agradecer, porque o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai de amor, Pai de bondade, fidelidade, justiça. Senhor, como nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus, e nós queremos mais e mais e mais de Ti, Senhor. Queremos nos aprofundar, queremos aprender, queremos crescer, Senhor. Queremos avançar em conhecer a Ti, Senhor. Não, Senhor, para que os outros vejam que nós crescemos, que nós estamos falando. Não, Senhor, nós queremos ter intimidade com o Senhor. Queremos ter relacionamento, Jesus. Queremos ter um relacionamento de águas profundas, sabe, Senhor? Certeza e convicção de que não aconteça o que acontecer, nós permaneceremos, Senhor, na Tua presença, Senhor, buscando mais de Ti, Senhor, nos relacionando com Ti, Senhor, não porque nós queremos barganhar qualquer coisa, Pai, porque nós Te amamos, Senhor, e dentro de nós, Jesus, queima um amor, Senhor, queima uma necessidade pela Tua presença, Senhor, queima, Senhor, dentro de nós, Senhor, a certeza de que nós somos filhos, Senhor, nós necessitamos, Senhor, de nos relacionarmos contigo, Senhor, estarmos contigo, Pai, que todo dia, Senhor, essa seja a nossa direção, Senhor, como aquele louvor, que o Senhor seja o nosso universo, Senhor, que seja tudo, Senhor, tudo, Pai, que penso, que sinto e o que quero, Senhor. Que seja, Senhor, o meu primeiro pensamento, Senhor, ao acordar. O Senhor seja a minha primeira coisa a vir na mente. Seja a lembrança, Senhor, do que o Senhor fez. O Senhor me resgatou, Senhor. O Senhor me libertou, Senhor. Eu sou amada, Senhor. Essa seja a nossa certeza, Jesus. Todos os dias, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor, nos nossos momentos de desafios, de dificuldade, quando passamos pelo vale, Senhor. Que essa seja a lembrança todos os instantes da nossa vida, Senhor, que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, que todas as coisas cooperam para o bem, que o Senhor faz coisas novas, Senhor, sobre nós, Senhor. O Senhor tem grandes coisas para nossas vidas, que essa seja a nossa certeza e que nada, Senhor, nada venha nos roubar. Eu declaro que toda perturbação na mente, Senhor, eu declaro que toda perturbação, Senhor, que toda seta, todo dado, Senhor, todo impedimento, Senhor, para que essa verdade chegue no coração de cada um, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Pai, de uma forma especial, de uma forma individual, ali no cantinho, só naquele lugar que só o Senhor sabe que tem uma feridinha que precisa ser curada, Senhor, que precisa ser tratada pelo Teu bálsamo, Senhor, pelo Teu alívio, que somente em Ti, Senhor, encontramos alívio, Senhor, somente em Ti, Senhor, o espaço da nossa vida vazio, ele é completado, Senhor. Fala conosco hoje, Senhor, fala conosco, Pai. Eu declaro que toda investida de Satanás contra a nossa mente, pensamentos, sentimentos e emoções são paradas e cessadas agora na autoridade do nome de Jesus. Leva cada pensamento cativo e submisso ao senhorio de Cristo, Pai. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil para a tua obra. Que todo eu caia por terra em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento, como vaso, Senhor. Enche-me do Teu azeite poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha é a certeza de que somos amados, cuidados e protegidos pelo Senhor. E estamos aqui mais uma vez buscando a presença do nosso Pai de amor com fome, com sede, com vontade, com desejo, pois sabemos
que o Senhor se agrada de quando nós nos agradamos dele. Tem um salmo que pega e fala o seguinte: agrada-te de mim. Olha que coisa mais linda, que poderoso. Agrada-te de mim, que eu realizarei o desejo do teu coração. Salmos 37:4. Pode ser que algumas traduções estejam diferentes. Então, o Senhor se alegra quando nós buscamos, nós nos agradamos de estar na presença dele. Não tem nada melhor, nem nada mais prazeroso. E hoje nós vamos falar sobre mantenha o olhar firme na vitória. Isaías 54. Isaías 54 para mim é um especial. Na verdade, a Bíblia toda, mas eu tenho algumas coisas muito especiais. Isaías 54 para mim foi uma promessa que eu recebi o ano passado, 2024, em setembro, antes de ir para uma conferência maravilhosa da Vinha, e o Senhor deu essa palavra para uma pessoa que, enquanto orava por mim, o Senhor deu essa revelação para essa pessoa. Então, todo o texto de Isaías 54 para mim, ele tem algo mais a mais, né, especial, mas o Senhor nos direcionou apenas hoje o verso primeiro, que diz o seguinte: olha que coisa mais linda. Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante alegremente, em alta voz, ó Jerusalém, que você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos do que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Esse texto aqui, ele tem toda uma profundidade muito intensa, que o Senhor traz revelações aqui, né, usando a alusão de uma mulher, mas ele está falando de Israel, né, de que por algum momento o Senhor tirou o rosto de Israel, abandonou, mas que ele se... Olha só, gente, é muito profundo, é muito lindo, que o Senhor se arrependeu e que jamais voltaria a fazer. É um texto que mexe muito comigo, muito mesmo, que o Senhor fala muito comigo, e no final ele fala que nenhuma arma forjada contra você, contra mim, contra a sua casa, contra a sua família prosperará, porque você em juízo a condenará. Então é um texto muito profundo, que Deus fala muito comigo. Eu posso ler ele todos os dias o Senhor vai falar comigo, e não foi diferente dessa vez. O Senhor conduziu a esse primeiro verso, quando ele fala o seguinte: a gente precisa cantar antes de ver a vitória. Esse texto começa assim: tem uma vitória que o Senhor fala que vai adornar ela, vai colocar, vai refazer ali Israel. Só que o Senhor começa pedindo o cântico, o louvor, a adoração, a busca pela presença. É isso que o Senhor começa falando: cante, ó Israel. E isso se aplica a nós. Cante, ó mulher que não tem filhos. Ela vai ter, aqui no decorrer do texto, o Senhor fala que ela será mãe de nações, de multidões. Só que aqui, nesse momento, ela não é. Não é uma realidade, não é um fato, não é algo que está acontecendo, e aos olhos daquela mulher que é estéril, ela nem vê a possibilidade. Que ele pega e fala aqui: você que nunca deu à luz, cante alegremente. Então é uma angústia, é uma dor, é uma necessidade de algo, só que aquilo que dói, o Senhor pede para você cantar alegremente. Como cantar alegremente no meio de uma necessidade? Como cantar alegremente no meio de um luto? Como cantar alegremente no meio de situações que você não vê solução, você só vê conflito, dores, só vê sofrimento? Como cantar alegremente no meio de algo tão difícil, no meio da doença que parece não ter cura? Como cantar alegremente no meio de confusões, de perturbações, quando você tem crises de ansiedade, você está em um processo depressivo? Como cantar alegremente? Mas o Senhor diz que Ele vai fazer. O Senhor diz que Ele vai fazer. Que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor, amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso. Estou dando continuidade. Pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Só que antes de vir essa promessa, vem o pedido do Senhor: cante alegremente. Cante alegremente. Antes dele proferir essa promessa de que será alargados os seus terrenos, será alargada a sua casa, que o Senhor vai fazer você expandir, você crescer, primeiro Ele quer ouvir o seu canto, Ele quer ouvir a sua adoração, Ele quer ouvir o seu
a sua fé, porque quando nós cantamos, nós declaramos a nossa fé. Quando cantamos e louvamos, antes de vermos a promessa se realizar, nos posicionamos em fé. Ainda que não veja, eu já canto com alegria e agradeço, porque pela fé eu já recebi. Gente, é muito poderoso. Esse texto, que eu já falei, eu tenho uma profundidade, eu tenho um relacionamento com ele de muito amor, de muito carinho. Toda a Bíblia, eu amo a palavra do Senhor, eu amo ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Quem me conhece vê, assim, que eu sabe que o que eu tô falando, na verdade, eu leio a Bíblia, assim, eu imagino algumas cenas acontecendo, eu já crio coisas na minha cabeça como se eu estivesse vivendo lá. Eu amo, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu amo, mais eu amo, mais eu amo, porque é algo que me acende, é algo que me alegra ler a Bíblia, a palavra do Senhor. E eu leio assim, eu falo, meu Deus do céu. E vou entrando naquilo, o Senhor vai trazendo revelação daquilo que Ele tem. E nessa revelação, esse texto dessa vez, o Senhor fala, cante alegremente. Cante, mesmo que a circunstância não mostre, você canta, você louva. Mas só cantar, sabe que uma adoração, ela não necessariamente é cantada. Uma adoração ela pode ser orada, por incrível que pareça, uma adoração pode ser lágrimas. Assim como um tempo atrás nós estudamos que lindas orações são lágrimas, algumas adorações também. Em meio à dor, quando você está chorando ali, você reconhece a grandeza, a soberania, o poder do Senhor e que Ele tem autoridade para mudar toda a sua história. Em meio que você não consegue transformar as lágrimas ali em palavra para entregar para o Senhor, lembre-se que antes da palavra vir à nossa boca, o Senhor já conhece. Então, por isso que quando você está ali chorando, o Senhor reconhece uma genuína adoração. Que ainda que a situação seja difícil, complicada, você sabe que o Senhor é poderoso, você o adora pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, ainda que Ele possa todas as coisas. Para Deus não há limites, não há impossível, não há barreiras. Nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos fracos. Para nós há inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades, mas para Deus não há limites, não há impossíveis. Ele é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Deus que faz tudo, o Deus que constrói tudo, o Deus que fez tudo do nada, sabe? Então, nós devemos focar o olhar nessa grandeza, nessa adoração, cantando com alegria. Quando você desvia o olhar da promessa e se concentra no obstáculo, a fé diminui. Isso é um fato. O que revela a mentalidade de escassez e pobreza, a mentalidade de quê? A mentalidade de alguém que não reconhece a paternidade de Deus. Se você estiver preso a essa mentalidade, a fé não vai florescer. Não permita que o diabo o roube com esse tipo de perspectiva. Antes, mantenha um olhar firme na promessa da vitória que o Senhor já decretou sobre a sua vida. Cante com alegria. Foque na verdade de Deus. O Todo-Poderoso, liberte-se das cadeias, da culpa e da culpa, isso, e escassez. Permita que a fé floresça em seu coração. Olhe para o seu Deus, o Todo-Poderoso, que nunca perde uma batalha. Não seria na sua vez que ele iria perder. Confia e olhe para a vitória com certeza, convicção. Quando você tira os olhos da promessa e começa a olhar para suas capacidades, é certeza que vai diminuir a sua fé, porque você muda a perspectiva de quem pode fazer. Mas quando você olha para a promessa, olhando para um Deus todo-poderoso que tudo pode, a sua visão muda. E aqui nesse texto tem uma palavra-chave, que quando você reconhece a paternidade de Deus sobre a sua vida, não há limites, não há barreiras. E isso não te isenta de dores e sofrimento, apenas te garante que você não, apenas não, né? Que é algo muito poderoso. É algo que garante a você que você não está sozinho. Em momento algum você está sozinho. Por isso que esse verso já começa cantando. Cante, falando, né? Cante alegremente. Quando você tem a certeza de que tem alguém por você, cuidando, zelando, você tá vendo que a situação tá difícil, mas você tem certeza que o socorro virá. O socorro virá. Da onde nós não sabemos, mas virá. O Senhor vai levantar
pessoas, situações, vai te conectar com pessoas que vai te encaminhar para aquele propósito que ele já determinou sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso que quando o texto já começa, cante alegremente, antes até mesmo de você ouvir a promessa, antes de você ler qual é a promessa, que o texto começa já pedindo para você cantar alegremente. Então hoje, nesse dia, decida cantar alegremente, cante com alegria, glorifique o nome do Senhor. Deu errado, mas glória a Deus, Deus me deu um livramento. Tal coisa não foi para frente, tá? Não é o tempo que o Senhor tem para minha vida. Adore ao Senhor, a tempo e a fora de tempo. Louve, exalte ao Senhor, foque na promessa. Olhe para a promessa, olhe para o Deus que prometeu e cumpre promessas, olhe para o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Olhe para o Senhor, tenha certeza. Depois, leia Isaías 54, é um texto muito lindo. Quem sabe o Senhor não tem uma palavra especial para a sua vida dentro desse texto, porque é um texto muito profundo, é um texto muito de cuidado do Senhor, um texto de revelação, um texto onde o Senhor fala que não há o que fazer para nos separar, porque Ele nos ama e Ele não vai mais nos abandonar, não vai nos deixar sozinhos. O Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é que nos guarda, sabe? E essa certeza, essa convicção que nós temos que ter no nosso coração. A direção foi para que hoje nós cantemos com alegria, ainda que às vezes esse cântico com alegria tenha as lágrimas de dor, mas continue firme, olhando para a promessa, olhando para o Deus que cumpre promessa, que nada, absolutamente nada é capaz de pará-lo, porque Ele é especialista em fazer tudo aquilo que nós não somos capazes. Então olhe para o Senhor, foque os olhos em Cristo, descansa o coração na confiança de que o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, tem controle de todas as coisas na minha e na sua vida. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença do nosso Pai de amor.